agora, depois que o Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills sobre a análise das sanções, que podem ser Lei Magnitsky, que podem ser o IEPA, e aí eu vou passar a bola para a doutora Ludmila, se ela quiser falar um pouco com relação a isso, mas no final das contas, os dois caminhos, quem aplica normalmente a sanção é o Tesouro Americano, é o OFAC, o Office of Foreign Assessments Control. É o escritório de controle financeiro estrangeiro, né, do exterior. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? É perda de visto, é congelamento de bens, é impossibilidade de fazer transações que participem agentes americanos. E aqueles que se aventurarem a seguir o caminho do Moraes estarão sujeitos a sofrer o mesmo tipo de coisa. Eu me arrisco até a dizer que o Moraes servirá para os americanos do governo Trump como exemplo de como se combater, né, um juiz. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Líder do PL na Câmara denuncia manobra de Moraes para cassar mandato de Zambelli. A Constituição ordena que a cassação deve ir a plenário entre os deputados. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, denunciou uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de cassar o mandato da deputada Carla Zambelli sem a necessidade de apreciação do plenário da Casa Legislativa. A declaração de Sóstenes Cavalcante reacende o debate sobre os limites da atuação do Judiciário em relação ao Legislativo e reforça a tensão institucional entre os poderes. Abre aspas. Espero que o presidente Hugo Mota não se curve a essa manobra. O que está em jogo é a soberania do parlamento. Fecha aspas, afirmou o líder do PL. Após descobrir que celulares sumiram, Moraes dá 5 dias à PF. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, ao ser informado que 2 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal envolvidos em investigação no Supremo Tribunal Federal por possível omissão durante os eventos de 8 de janeiro, alegam que alguns dos seus pertences apreendidos não foram devolvidos, acionou a Polícia Federal e a PGR. Moraes determinou que a PF se manifeste em até 5 dias úteis e também requisitou explicações da PGR sobre o possível extravio dos dispositivos. O tenente Rafael Martins e o coronel Paulo José, que fazem parte da cúpula da PMDF, relataram o desaparecimento de eletrônicos pessoais, incluindo celulares e um laptop, que deveriam ter sido restituídos pela Polícia Federal. Com o desaparecimento dos aparelhos, a PGR teme que o processo seja anulado. E em participação no canal TV Injustiça da ex-juíza exilada nos Estados Unidos, Ludmila Lins Grillo, Eduardo Bolsonaro fala sobre as sanções contra Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Pergunta, do outro deputado sobre se o Alexandre de Moraes receberia sanções, etc. e tal. Antes do Rubio dar aquela declaração, houve um jantarzinho na casa do Alexandre de Moraes e lá, pelo menos os militantes de redação disseram que você foi ridicularizado naquele jantar, que eles deram um risinho, o Eduardo não é de nada, chamaram de bananinha, disseram que não era de nada, o Eduardo tá lá, tentando assim, como se você não tivesse moral nenhuma, diz, não, ele nem foi chamado para a posse do Trump, e você foi na posse do Trump, todo mundo te viu lá, te viu no baile e tudo mais. Eu queria saber agora, como é que está essa ridicularização que você sofreu? E porque rapidamente as risadinhas passaram a ser: governo estuda impacto de sanções nos bancos brasileiros. Ou seja, eles já estão vendo que esses impactos da Magnitsky podem até impactar não só o Moraes, mas impactar o sistema bancário. E todo mundo viu o que você fez. Inclusive, eu já fiz isso, já botei no Twitter, já expliquei para o pessoal, olha, eu vi quem fez. Quem conseguiu toda essa articulação foi Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu vi vocês dois fazendo isso. Então, eu coloco vocês dois como os pais da criança. Então, só esclarecendo aqui, o Eduardo ele nunca pediu sanções para o Brasil. Ele pede sanções individualizadas no CPF para um agente público específico censurador, que é Alexandre de Moraes. Então, eu vi o que vocês fizeram, eu estive lá, inclusive, até vi algumas reuniões em que vocês tomavam ali a palavra e explicavam para os deputados o que estava acontecendo.
Antes eles só falavam em Lula, Lula, Lula. Vocês abriram os olhos desses caras para uma pessoa chamada Alexandre de Moraes. Então, eu queria saber, assim, a tua sensação de... Eu acho que você deve estar sentindo uma sensação de regozijo. Tipo, poxa, me ridicularizaram tanto, durante tanto tempo, e agora estão vendo o meu trabalho aí surgir, os resultados, né? Demorou o resultado, mas começou a aparecer. Como é que está a tua sensação, assim, tua satisfação? Obrigado, Ludmila, pelas palavras, tá? Pelo reconhecimento. Isso não é um trabalho que se faz sozinho. Você falou muito bem. Eu acho que o Paulo Figueiredo também é uma pessoa que foi essencial nesse processo. A gente não tem... Eu não quero adotar aqui nenhum tom de vitória, porque a criança ainda não nasceu, tá? Eu tô assim, numa angústia, porque a criança pode nascer a qualquer momento. É aquele pai que a esposa está grávida lá de 38, 39 semanas, daqui a pouquinho vai nascer, né? É o que a gente Tá com a malinha espera. pronta, né? Aquela malinha de levar para a maternidade, tá pronta, né? Uma hora vai receber a notícia, ó, rompeu a bolsa, corre para o hospital. E, de fato, esse trabalho foi um trabalho que demorou muito tempo, né? O fato de eu ter conseguido acionar determinados dispositivos sim, fazem parte de um trabalho internacional que eu tirei proveito das oportunidades que Deus foi colocando na minha vida. Poxa, fui filho do presidente, consegui ter uma votação histórica, né, graças ao apoio do meu pai, me credenciei para ser presidente da Credem. Muita gente falou, não seja, vai ser problemático, teu pai é presidente, a esquerda vai ficar lá na bancada, na primeira fila, para tentar destruir vocês toda hora, etc. Encarei esse desafio, me dispus a viajar muito para o exterior. Muita gente acha que é glamour, etc. Só que não é uma viagem igual do Lula. Com seu dinheiro. Eu poderia dizer aqui que 98% das vezes foi por conta de financiamento próprio. Eu posso aí facilmente dizer que é difícil você citar um número, mas eu diria que eu não gastei menos de R$500 milhão nessa trajetória toda, de 6 anos para cá, entre passagens, hotel, estadia. Porque o meu salário é um salário excelente no Brasil. Quando você sai do Brasil e, por exemplo, vai para um CPEC da Hungria, ou você vai no evento do Vox da Espanha, ou vai visitar o André Ventura lá do Chega, etc., ou aqui nos Estados Unidos, é 1 para 6. Aqui é 1 para 6. Então, o meu salário, que no Brasil é um excelente salário, e eu nunca reclamei disso, nunca atrasava, a minha vida era sensacional financeira, mas você vem para cá, o meu salário passou a ser $5.000 por mês. E depois, pior, né? Porque aí acabou o salário. E aí agora entrou um novo escândalo, que é o escândalo do pai que ajuda o filho. Né? Meu pai falou nessa investigação recentemente aberta, né, que me mandou R$2 milhões. E aí muitas pessoas ficaram escandalizadas. Não, financiamento do ato antidemocrático, etc. E a gente nunca viu nada disso acontecer com a esquerda, sendo que a esquerda sempre fez muito pior. Mas olhar para trás, ver que dia 6 de novembro, teve no jornal noticiando, depois da eleição do Trump, que foi dia 5 de novembro, né? Juízes do STF fazem piadas sobre quem vai perder o passaporte primeiro. Mais recentemente, bem lembrou, né, a doutora Júlia Ludmila Lins Grilo. Chamaram de bananinha, fujão e covarde. Tudo bem. Eu tô com 40 anos, eu nem me sinto tanto nesse direito. Mas cada vez mais vem uma molecada bater foto comigo, falar, seja lá no Congresso, quando eu estava no Brasil, né? Ou seja, aqui agora, aconteceu aqui hoje também. E vem falar, poxa, quero se espelhando em você, né? Poxa, quero um dia conhecer seu pai, quero ser igual a vocês e tal. E uma coisa que eu posso deixar para vocês é o seguinte: se você ainda não foi humilhado, se você ainda não fez nenhum sacrifício, você ainda não alcançou a vitória. Você não alcançou o sucesso. O natural da vida das pessoas, e aí você pode pegar qualquer pessoa que você entenda exemplo de alguma coisa. Essa pessoa, ou ela estudou muito, ou ela trabalhou muito, ou ela acordou cedo, ou ela passou algum sacrifício, alguma situação difícil, para depois ela ser esse expoente, esse líder que você enxerga nela hoje. Então, a trajetória que eu tô passando aqui, eu não reclamo dela, né? Eu entendo como uma missão. Eu tenho muita fé em Deus de que vai dar certo. Então, isso me tira estresse, e isso me dá o conforto para eu ter a cabeça no lugar e conseguir raciocinar para tomar as decisões corretas, né? De não se assustar quando você está passando ali pelo Vale da Morte. Porque o que o Alexandre de Moraes está pedindo para mim são 12 anos de cadeia. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Pena máxima 12 anos. Mais ali, uns 6 meses pela obstrução do processo, mais uma multinha. Isso tudo aí tá em risco. Tá em risco eu nunca mais voltar ao Brasil, meu pai pode ser preso, né? Eu não retornar para o Brasil, eu posso não vê-lo nunca mais. Mas isso daí é parte do sacrifício. Tem que arriscar. Porque o outro caminho que a gente tem, se a gente olhar para o outro lado, é o quê? É viver debaixo
do que o Moraes disser. Quando ainda não tinha, finalizando, Ludmila, quando ainda não tinha decidido retornar ao Brasil, durante o carnaval, o feriado de carnaval e até um pouco depois, algumas matérias, inclusive do G1, pareciam até que eram porta-vozes do Alexandre de Moraes, né? Dizendo que se o Eduardo Bolsonaro não se comportar na Comissão de Relações Exteriores, ele pode se complicar. Falei, calma aí, cara. Não é carteirando, não, mas eu sou um deputado federal. O cara tá lá do outro lado, no judiciário. Eu me formei em Direito na FRJ e eu aprendi que o juiz ele tem que ser inerte. Ele só deve se pronunciar dentro dos autos de quando convocado. Me corrija se eu estiver errado, doutora Ludmila, mas eu acho que as aulas devem estar diferentes na faculdade do Alexandre de Moraes. E aí, nós aprendemos, né? Eu estudei lá também, e acho que estudamos mais ou menos ali, uma diferença de poucos anos, e é isso, né? E aí, assim, se eu voltasse ao Brasil, eu estaria debaixo do chicote dele. Ele ia mandar a Polícia Federal na minha casa, ele ia tirar minha rede social, ele ia tirar meu passaporte, ele ia fazer esse tipo de coisa. Então eu parei, né? Conversei com a minha esposa, tomamos uma decisão, né? Não tomo decisão sozinho lá em casa, porque eu não sou maluco. E graças a Deus ela me apoiou e a gente conseguiu se instalar aqui nos Estados Unidos, onde a gente percebeu que era um trabalho mais essencial. Porque no Brasil eu já não enxergo mais maneiras de você conseguir vencer essa lawfare, esse ativismo dentro dos tribunais. Porque, como diria Rui Barbosa, que tem uma estátua dele no plenário do Senado, a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Então a gente tomou a decisão de ficar aqui. Agora, depois que o Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills sobre a análise das sanções, que podem ser Lei Magnitsky, que podem ser o IEPA, e aí eu vou passar a bola para a doutora Ludmila, se ela quiser falar um pouco com relação a isso, mas no final das contas, os dois caminhos, quem aplica normalmente a sanção é o Tesouro Americano, é o OFAC, o Office of Foreign Assets Control. É o escritório de controle financeiro estrangeiro, né, do exterior. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? É perda de visto, é congelamento de bens, é impossibilidade de fazer transações que participem agentes americanos, enfim. E toda aquela coisa que é a pressão que eu entendo que é uma pressão forte, onde o Alexandre de Moraes não vai ter controle, e aqueles que se aventurarem a seguir o caminho do Moraes estarão sujeitos a sofrer o mesmo tipo de coisa. Eu me arrisco até a dizer que o Moraes servirá para os americanos do governo Trump como exemplo de como se combater, né, um juiz tirano como ele é, né? Essa é a impressão que eu tenho, Eduardo. Eu até já falei aqui no canal que eu tenho um palpite de que o Moraes ele vai ser usado, ele vai ser barbarizado com sanções para servir de exemplo, inclusive, para esses juízes ativistas lá na Europa. Então, em vez deles barbarizarem inicialmente um juiz europeu, eles vão barbarizar com o Moraes, que eu acho que é o maior exemplo atualmente no mundo, né? Existem outros exemplos. Israel está sofrendo uma questão séria também de ativismo judicial, a Polônia, salvo engano, mas o exemplo do Brasil é um exemplo, eu acho que é o mais forte no mundo. Então, né, o prego que se destaca nesse caso negativamente, que é o Moraes, vai tomar a martelada merecida. Então, me parece que ele vai ser barbarizado de sanções pelos Estados Unidos. Aliás, uma dessas sanções... Comum, é o caminho natural. Estados Unidos primeiro, depois vem Canadá, vem a União Europeia, e aí... abre a porteira. Abre a porteira. Inclusive o Michael Moreno, que é você já falou dele também, que é o ex-juiz da Suprema Corte da Venezuela, foi sancionado, né, pelos Estados Unidos, perdeu conta bancária, etc. Ele também, logo depois, foi sancionado por Canadá e União Europeia. Então, não tem esse negócio, vão ser só os Estados Unidos. Começa com os Estados Unidos. Então, depois as sanções vão aumentando, vão se espalhando pelo mundo, né? E uma coisa que eu percebi foi que a sanção de perda de visto, ela já aconteceu. Só que eles não liberaram a lista. Eles fizeram a coisa com requintes de crueldade, né? Já tem gente sancionada, mas não vamos dizer quem são essas pessoas. Se quiserem, peguem um avião e venham ver. Então, assim, eu queria saber quem vai ser o primeiro corajoso. Eles falam tanto que a gente é covarde, né, Eduardo? Ludmila fugiu, Eduardo fugiu, não sei. Eu quero saber quem vai ser o primeiro corajosão que vai testar, né? Pega um avião aí, então, agora, ô Barroso, ô Moraes, e vem aqui para a gente testar o negócio. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião, já que eles não vão liberar listas. A minha interpretação é: a sanção de visto já foi dada. Queria saber a sua opinião, se é a mesma que a minha. Eu acredito que sim também, tá? A gente só não sabe a extensão disso. O Moraes,
ele certamente é o prego que mais se destaca. Mas, deixa eu pensar nas minhas palavras aqui. Vai ter mais gente aí. A gente trocou muitas informações com muitas autoridades americanas, né? Não só na Casa Branca, mas também no Congresso. Isso tudo vai se movimentando. Vocês chegaram a ver, né, a deputada Maria Elvira Salazar, que é aquela que segura a foto do Alexandre de Moraes, e o deputado Richard McCormick, da Geórgia, eles abertamente fizeram uma declaração pública e enviaram um ofício para a Casa Branca pedindo ao presidente Trump para que sancionasse através de lei Magnitsky-Moraes. E depois veio com o apoio público também do senador Mike Lee, que é atualmente um dos senadores mais influentes aqui dos Estados Unidos, uma pessoa muito próxima do Trump, muito próxima do Elon Musk. Agora está tendo esse conflito aí, mas enfim. Então são pessoas que também se movimentam, que têm assessoria para fazer relatório, que interagem conosco aqui na base das informações. E hoje em dia você não encontra mais ninguém aqui nos Estados Unidos em que você tenha que apresentar o Alexandre de Moraes. No passado, vinham comitivas de parlamentares, né? E é por isso que eu falo que não é um trabalho sozinho. Vários outros parlamentares vieram junto conosco para cá. E aí a gente chegava e falava, olha, lá no Brasil tem um cara que está fazendo muito mal. Ah, é o Lula. Não é só o Lula, não. Tá? Tem outro aqui também que está arrepiando. Ah, é? Aí começava. Daniel Silveira, 1.500 presos no 8 de janeiro, Clezão. E você falava, Silvinei Vasquez, Anderson Torres, General Braga Neto, olha Lawfare, Jair Bolsonaro, papapá. Hoje em dia você já não precisa mais fazer isso. Quando eu entro em programas, né, do Matt Gaetz, do Steve Bannon ou Steve Crowder, aqui, que são uma das maiores audiências aqui dos Estados Unidos, quando se fala em transmissões pela internet, podcast, essas pessoas elas já vêm direto perguntando da Magnitsky, das violações de direitos humanos. E aí até a Folha fez uma matéria falando da bancada anti-Moraes do Congresso americano. E tá certo. Não era fake news da Folha, não, era verdade. Porque já existem pessoas dedicadas a fazer isso. Bem, doutora Ludmilla mora aqui na Flórida. Aqui na Flórida, dependendo de onde você mora, você fala mais espanhol ou português do que inglês. Esses parlamentares, eles são eleitos com voto de imigrantes, que estão na segunda, terceira, quarta geração, às vezes. Então é super interessante para eles defender essas bandeiras, não só por uma questão de princípios, né, de liberdade, que aqui é muito forte a questão dos Founding Fathers, primeira emenda, segunda emenda, 1776, etc., mas também por um motivo eleitoral. Richard McCormick é um deputado que se elege pela Geórgia. Tem pretensão de vir a senador na próxima campanha. A Geórgia é a quarta maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. Atrás somente de Boston, Nova York, Miami, e aí já vem a Flórida, Nova York, né, Massachusetts, falando dos estados, e a Geórgia. Na região de Atlanta, são cerca de 100 mil brasileiros que moram ali. E essas pessoas acabam votando. Né? Muitos deles ali já são cidadãos, outros já estão na segunda geração, terceira geração de brasileiros. Então, isso daí está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Os cubanos, para finalizar, os cubanos têm mais influência porque a Revolução Cubana foi de 1959. Então, eles já estão há mais tempo aqui nos Estados Unidos. Muitos já viveram o American Dream e se tornaram milionários, às vezes bilionários. Aí eles entram forte na campanha, porque aqui não tem dinheiro público. Isso é outra coisa que a gente tem que consertar no Brasil também, né, que foi demonizado o financiamento privado de campanha. Eles entram pesado na campanha e isso daí abre mais facilmente as portas. Então isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos e não se engane, né? O primeiro passo é o visto. O segundo são essas sanções OFAC. E depois, né, abre a porteira para o mundo inteiro. Eles sempre me tiravam para chacota. Eles vivem numa bolha, e antes a gente tinha essa dúvida, né? Será que esses caras vivem numa bolha e fica falando ali, né, com Daniela Lima, né, um ou outro aqui a colar? E eles realmente acreditam nisso? Ou será que eles sabem que esse mundo é fantasioso e só vendem para fora, para o militante gado do PT consumir esse tipo de porcaria? Hoje em dia a gente tem a certeza. Eles acreditam nessa ladainha. Por quê? Porque eles achavam que eu era o bananinha, que eu era o fujão, era o filhinho do papai, era o aqui a colar e tal, e, enfim, nunca deram o devido valor e nunca enxergaram um trabalho efetivo da minha parte. Eu adorei isso. Eu falo, papai do céu, muito obrigado pela soberba e arrogância dos meus inimigos, porque isso é que deixou o caminho livre para que eu e Paulo Figueiredo, ó, eu estava indo toda semana para Washington DC, poxa, fazia reunião, voltava, etc., e tocando a minha vida aqui. E então, quando eu me encontrei com o deputado Corey Mills, eu estava junto com o deputado Felipe Barros, né, presidente da Credem, falamos com ele, eu levei a ele
subsídios sobre a situação do Brasil, nós conversamos sobre a situação do Brasil, e ele falou, olha, na semana que vem vai ter um hearing, né, vai ter uma audiência pública no Congresso, e eu vou ter a oportunidade de falar para o Marco Rubio, né, secretário de Estado. Até então, eu falei, olha, legal, né? Poxa, vai fazer uma pergunta para o Marco Rubio, mas a gente sabe também que na rotina parlamentar ele é assodado de outros pedidos. Então, aqui nos Estados Unidos, todo mundo bate na porta de um deputado. Poxa, vem gente de Israel falar dos reféns que estão lá em Gaza, vem gente da Rússia, da Ucrânia, da Argentina, Venezuela. Então, é uma disputa muito grande. E eu não ficaria ressentido se ele não fizesse a pergunta, porque eu entendo como é que é a rotina deles aqui. Mas, graças a Deus, ele encontrou um espaço, mandou a pergunta e o Rubio respondeu que sim. Era até provável que sejam aplicáveis as sanções contra Alexandre de Moraes. Aí eles mudaram da água para o vinho. E aí esse inquérito, doutora, que foi aberto lá para pegar meu passaporte, que o PGR falou que não ia aprender, porque o meu trabalho, o meu ofício, era um ofício regular de um parlamentar, passou a ser uma atividade antidemocrática. E eles fazem isso, eles deixam abertos esses inquéritos, como o da fake news, que está aberto desde 2019, o inquérito do fim do mundo, né? Inclusive a doutora assina o livro que leva esse nome. Eles deixam aberto para ter espada na sua cabeça. Ó, se fizeram alguma coisa que o Alexandre de Moraes não gosta, vai entrar no inquérito. Você viu aí o Carlos Jordi, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Ramagem? E vários outros. E vários outros. Inclusive, né, agora eu estou nos Estados Unidos de segurança, eu posso falar. Conversa de bastidor, tá, pessoal? Não é... Eu não vou falar nada aqui porque eu não tenho como provar o que eu vou falar. Mas o que eu escutei é que o Alexandre de Moraes queria prender o Ramagem. E uma alta autoridade da Câmara falou, não faça isso, porque na semana seguinte o Ramagem está solto. Que a Câmara tem que votar a manutenção da prisão ou não. E aquilo que ocorreu com o Daniel Silveira lá atrás, que ele foi preso com mais de 360 votos dos deputados, hoje não se repetiria. Porque o momento é diferente. O Alexandre de Moraes já foi desgastado. Lá, quando o Daniel Silveira, lamentavelmente, serviu lá de exemplo para Alexandre de Moraes, houve parlamentares falando. Poxa, a própria Magda Mofato, quando foi na Rádio Auriveja, ela falou para o Pittoli, eu achava que ia ser 1 ou 2 semanas de prisão. Era só para dar um susto, depois iam soltar. Acreditou no tirano. E aí, o tirano é o seguinte, uma vez que ele tem poder, ele nunca volta atrás. É por isso que é importante você estudar história. Não é só para você chegar na festinha, impressionar a gatinha lá, não, você que está solteiro aí, tá? É para você aprender com o passado e não cometer os mesmos erros hoje. Porque se você estuda história, ela é cíclica, ela só está dando mais uma volta. E agora a gente está chegando no momento de começar a derrocada do regime. Então, lamentavelmente, o Daniel Silveira serviu de exemplo. Hoje em dia, já não tem mais poderes o Alexandre de Moraes para fazer tudo isso. E a cereja do bolo, né, a prova concreta de que o Alexandre de Moraes não tem tanto conforto para fazer isso, veio com a Dani Lima, né? Dani Lima, íntima aqui da casa, falando que numa conversa de WhatsApp com outro ministro, que todo mundo consegue imaginar quem é, né? O outro ministro da STF, que não é o Alexandre de Moraes, ela conversando com ele pelo WhatsApp, ele falou que o Alexandre de Moraes hoje está emparedado e por isso não expediu mandado de prisão preventiva contra a Carla Zambelli. Né? Então é isso daí. Deus queira seja o início do fim desse regime, né, doutora? Eu também espero. Aliás, eu também espero. Aliás, eu tenho a minha aposta, né, sobre quem seria esse ministro. Eu suponho que seria um ministro meio rocambolesco. Eu também. Ah, é? Bom, então estamos Estamos convergindo aí nessa ideia. Temos a mesma opinião. Olha,